Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho, que fica localizada na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo. Nós vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje e antes de começar, vamos fazer uma rápida explicação de como ele é composto. A primeira parte são 4 momentos diferentes. A primeira parte é a abertura, e nesse momento a gente tem a oportunidade de se conectando com esse nosso momento. A gente pede para que as pessoas procurem um lugar tranquilo da casa, se possível desliguem os outros aparelhos que não estão sendo utilizados nesse momento para participar do Evangelho, e que nós possamos nos concentrar no que vai ser apresentado, possamos nos conectar com os nossos mentores individuais e com a nossa casa, conosco mesmo, deixando um pouco as preocupações de fora desse momento aqui. Na sequência, nós temos a palestra, e é sempre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazida. Hoje nós teremos a nossa companheira, Célia Rey, e ela vai falar sobre o tema Ação da Prece, para nós aqui. Na sequência, virão as vibrações, e é um momento muito importante onde cada um e cada uma de nós pode ter uma ação muito importante nas vibrações que nós podemos fazer para todo o planeta, para todos que estão à nossa volta. E nesse momento são muito importantes que a gente possa estar bem conectado e mandar as melhores vibrações para todas as pessoas que passam pela nossa mente. E hoje a Regiane vai conduzir esse momento para nós. E o quarto momento é o momento do encerramento, que vai ser conduzido pela nossa companheira Inês, que é um momento de agradecer por tudo que nós aqui recebemos e encerrar o Evangelho. Então, esses são os 4 momentos, e com isso nós vamos iniciando esse Evangelho de hoje, procurando uma posição confortável na cadeira em que nós estamos, podendo ficar mais eretos, numa postura bem presente, bem atenta com tudo que nós vamos receber, nos desligando das nossas preocupações, nos conectando com nossos anjos da guarda, nos conectando com as casas de oração que frequentamos e trazendo o melhor de nós para esse momento. E com isso nós pedimos a permissão dos nossos amigos espirituais, os mentores da Casa do Caminho, especialmente a Itaporã, nossos dirigentes, de toda a equipe que prepara este momento tão importante para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, com a Tua bênção, com a bênção dos amigos espirituais, coordenadores desse trabalho, iniciar o nosso Evangelho dessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa tarde, queridos amigos que nos acompanham aqui no estudo do Evangelho da Casa do Caminho. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ação da prece. E para isso nós vamos pegar a passagem de Jesus narrada por Marcos, quando ele diz: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Marcos 11, 24. Então Jesus deixou um recado muito importante, que a prece é o elo de ligação entre nós e Deus, entre nós e os intermediários de Deus, que são os espíritos superiores. E que a prece é uma invocação. Nós estamos invocando, dirigindo o nosso pensamento
nós estamos num gesto de adoração a Deus e aos espíritos que nos auxiliam. Mas, para que a nossa prece seja efetiva, seja atendida, nós temos que ter conhecimento de algumas coisas que à época de Jesus eles não o tinham. A primeira é que hoje já está muito difundido, a ciência já comprovou que o nosso pensamento é vida, e vida em abundância, né? Que o que nós pensamos, nós dirigimos esse pensamento e ele é levado até onde nós queremos que ele atinja. Então nós começamos a ver que Deus, quando nos criou espíritos simples e ignorantes, Ele nos deixou 3 potencialidades ou 3 potências que nós espíritos em nossa caminhada evolutiva teríamos que desenvolvê-las para chegarmos à perfeição. Essas potências são a vontade, o pensamento e o sentimento. A vontade é a mais importante de todas, é porque através da vontade nós acionamos o sentimento e o pensamento. E nesse trabalho de desenvolver essas 3 potencialidades, nós vamos galgando os degraus que vão nos libertando das coisas que não nos servem mais e vamos abrindo horizontes para novas paragens que aguardam a todos aqueles que estão nesse esforço para a sua evolução. Então, os nossos pensamentos, acionados pela vontade, eles vão endereçar aquilo que nós estamos querendo. E os Espíritos nos diz, principalmente no livro Taça de Luz, um dos que nós consultamos, é que pela vontade, o sentimento é direcionado para a razão e da razão ele é encaminhado pelo pensamento. E que esse pensamento extrapole muito aquilo que ainda nós possamos conceber e imaginar. Que a prece nasce das fontes da nossa alma, né? E ela pode ser dirigida a um encarnado, a um desencarnado, de um encarnado para desencarnado, a um querido nosso. Então, ela vai nesse caminhar até nós conseguirmos. Então, é preciso que nós, ao orarmos, nós fiscalizemos os nossos pensamentos, aos quais nós vamos dirigir os nossos sentimentos e pela vontade nós vamos endereçá-lo a Deus, a Jesus, aos espíritos que nos auxiliam. E pela prece nós abrimos os canais. Então, nós pedimos a sustentação para que nós possamos vencer aquilo que ainda nos impede de crescer. Nós pedimos também a intuição para resolvermos problemas que às vezes nos parecem, na nossa visão ainda pequena, insolúveis. E nós pedimos a força moral para vencermos as tentações, para vencermos os desafios que nos apresentam em nossa vida. Então, é preciso que a gente se recolha. Então, a primeira coisa que Jesus também nos ensinou quando formos orar, que nós não façamos como aquele que, indo às esquinas, indo ao templo, eles se colocam de uma forma evidente para que todos saibam que ele está orando. Então, para esses, Jesus diz que eles já receberam a recompensa para o que eles estavam pedindo.
Mas Jesus recomenda que nós, ao orarmos, nos recolhamos em nosso quarto íntimo. Fechemos a porta e ali, em silêncio, nos entreguemos em preces a Deus. Olha que interessante, em silêncio. Então, o que é preciso? Que nós silenciemos os nossos pensamentos, as nossas angústias, as nossas aflições e em silêncio a gente entrega o nosso espírito a Deus. Então é preciso esse recolhimento, não no sentido de fecharmos num quarto, trancarmos a porta, mas é no sentido de nós silenciarmos a nossa mente, silenciarmos o nosso sentimento e nessa quietude a gente se entrega a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Consolador Prometido, no item, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para... no item 6, tem uma passagem ali do Espírito de Verdade, em que ele diz, o jardineiro, que é Jesus, encontrando o silêncio dos vossos pensamentos, ele vai plantar ali as suas flores. Então é isso que nós precisamos, nos aquietar. Por quê? Enquanto nós estamos em estado de aflição, de angústia, de desespero, as nossas vibrações mentais que carregam esse nosso sentimento, elas não passam da superfície exterior. Elas ficam ali aonde nós estamos. Mas à medida que nós vamos nos libertando de tudo isso e nos silenciando, elas atingem alturas inimagináveis para nós. Então Jesus ainda recomenda que ao orarmos, que nós não nos preocupemos em orar muito, e sim em orar com sentimento e elevação de pensamento, colocando sinceridade no nosso pedido. Então ele diz que não nos afeteis por orar muito, e a gente pode comparar isso a um remédio. O remédio muitas vezes faz mal pela dosagem errada. Então, não vamos nos apegar em querer colocar palavras bonitas, em querer estender a prece, em querer dizer palavras decoradas, porque essas não passam um pouco acima do que nós estamos pensando e sentindo. A prece tem que ter aquela vontade e cada palavra deve refletir exatamente o que nós trazemos no coração. Outra recomendação que Jesus nos deu é para que, quando nós orarmos, nós não evidenciarmos as nossas qualidades, e sim reconhecermos os nossos defeitos, reconhecermos as nossas invigilâncias e orarmos para termos força. Por quê? O que nós já temos como aquisição do nosso espírito, nós não precisamos pedir e nem exaltar para ninguém. Já é um patrimônio do nosso espírito. E quem já tem isso como patrimônio do espírito, não precisa alardear, ele só tem a agradecer. Então, as pessoas que começam a exaltar as suas qualidades, as suas produções, o seu trabalho, o que pensa, o que sente, é porque verdadeiramente isso não faz parte da sua aquisição espiritual. Então, ela precisa falar muito de si. E na prece, Jesus recomenda que nós, sim, peçamos ajuda e reconheçamos o quanto nós somos ainda devedores, o quanto nós somos ainda necessitados do auxílio de Jesus, da espiritualidade, para nós cumprirmos com os compromissos assumidos
em nossa existência. E o outro conselho que Jesus nos dá é para que, quando a gente orar, se a gente tiver alguma coisa, alguma mágoa contra alguém, se nós não conseguimos perdoar alguma ofensa que nos foi endereçada, que nós primeiro limpemos o nosso pensamento e o nosso sentimento de qualquer mágoa, que perdoemos aqueles que nos feriram. É uma coisa muito difícil. Todo o Evangelho de Jesus é uma meta que a gente está trabalhando para um dia conseguir. Por enquanto, nós somos espíritos encarnados num plano de expiações e provas e, portanto, a nossa facilidade é muito mais com os dois empecilhos que travam a nossa evolução, que é o orgulho e o egoísmo. E não podemos nos desesperar por isso. Nós estamos aqui para nos esforçarmos em combatê-lo. Muitas vezes vamos levar existências inúmeras até tirar todo esse sentimento de dentro de nós. Mas na hora da prece, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar e deixar de lado momentaneamente esses sentimentos. E vamos nos conectar com os espíritos. Chico contava que ele levou 20 anos para se conectar na faixa vibratória em que se encontrava Bezerra de Menezes. 20 anos de exercícios diários contínuos. Então a gente vê que isso é possível. Então vamos começar a fazer esse exercício de desapego aos sentimentos inferiores na hora que vamos orar. Já estamos dando um grande passo. Se depois eles voltarem, vamos fazendo o exercício novamente, até que um dia a gente, pelo hábito, se condiciona o nosso pensamento e sentimento nessas regiões mais elevadas. Nós temos um livro com o título Almas em Desfile, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A sua primeira edição foi em 1961. E lá nós encontramos uma história em que Bezerra de Menezes havia se dirigido à casa de Quintino Bocaiúva, que era um republicano e era também jornalista, para almoçar com ele, porque Quintino Bocaiúva estava começando a se interessar pelas ideias espíritas. Mas um dia antes, Quintino Bocaiúva, estando no seu escritório de trabalho, ele foi atingido de raspão por uma bala atirada inadvertidamente por um funcionário do local onde ele trabalhava, enquanto ele estava manuseando essa arma para limpá-la. A pessoa foi presa e, no dia seguinte, quando Bezerra chegou e eles começaram a almoçar e conversar sobre os princípios da doutrina espírita, Quintino Bocaiúva foi interrompido por um dos seus serviçais, anunciando que o rapaz que havia dado o tiro estava ali com um policial. Aí Quintino Bocaiúva pediu que ele entrasse. E quando o rapaz entrou, o rapaz pediu que ele, por favor, o perdoasse, que ele retirasse a queixa contra ele, porque ele não havia feito de propósito. Ele apenas estava manuseando a arma e o tiro saiu contra a sua vontade. E que se ele fizesse isso, ele iria até mudar de bairro para que Quintino Bocaiúva nunca mais o visse, ele iria desaparecer. Mas Quintino Bocaiúva disse: não vou perdoar. Você cometeu um grave erro, colocando a minha vida em jogo
e, portanto, eu não vou perdoar o que você fez. Você vai ter que pagar pelo erro que você cometeu. E aí Quintino Bocaiúva percebeu que Bezerra de Menezes não estava se sentindo à vontade perante toda aquela situação. E aí ele se dirigiu a Bezerra e disse: eu não perdoo, você não acha que eu tenho razão? Não vou perdoar, isso não é do meu feitio. Aí Bezerra, calmamente, do jeito que ele era, disse: eu acho que você tem toda a razão em não querer perdoar. Agora, desde que você também não erre. Então, essa lição, ela é muito importante para nós. Quem somos nós para não perdoarmos se nós estamos carregados de erros que cometemos a toda hora, a todo instante? Então, com essas 4 recomendações de Jesus, com o conhecimento que nós já temos sobre a ação do pensamento, da vontade, do sentimento, sabemos que é com isso que nós temos que trabalhar, a vontade, o pensamento e o sentimento. É hora, então, de nós pensarmos na ação das nossas preces, como ela irá ser efetivamente direcionada e atingir aqueles ou a nós que estamos precisando de tanta ajuda. Então, nós queríamos encerrar dizendo que, reconhecendo uma palavra de Emmanuel também nesse livro Taça de Luz, reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência das nossas próprias necessidades, imitemos o divino amigo, Jesus, na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas a Deus, na base da confiança perfeita. Faça-se tua vontade justa e soberana na terra e em toda parte. Então, é um ato de humildade nós entregarmos a Deus que nos ajude nessa caminhada. Que nós possamos, nesses instantes em que aqui estivemos com essa oportunidade de conversar com vocês, que nós possamos ter deixado algumas ideias para as nossas reflexões, para as nossas práticas de oração, para refletirmos no Evangelho de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tudo o que ele disse, tudo o que ele nos deixou, é o guia para a nossa caminhada na presente existência e nas futuras que ainda sabemos que teremos para nos aprimorar. Deixo a vocês o meu abraço e a minha gratidão. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno. Vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual
a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e, em especial, para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E permanecendo assim, em clima de paz, o clima de amor que nos envolveu até então, o Evangelho desta noite iluminado, o Evangelho que nos aqueceu, que nos embalou os corações, nós vamos agradecer o amparo e toda a força que do alto nos alcança sempre, que sempre nos envolve neste clima que nos traz as saudades do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos estar envolvidos nas energias renovadoras, revigorantes, e que elas sejam salutares aos nossos dia a dia e que possa se perpetuar por todo o tempo em que olharmos para os nossos amigos espirituais, benfeitores. Pedimos a toda a espiritualidade a permissão para encerrarmos o Evangelho desta noite, rogando ainda que eles possam nos envolver nas graças e luzes que o nosso Pai amado e bendito sempre nos convida a partilhar. Graças a Deus.